Você até pode me dizer que a Disney sabe fazer um filme bom, com um final feliz, mas você tem que concordar comigo que quando ela quer matar um personagem, ela consegue. Ele tem toda a razão. E é exatamente por isso que eu vou te relembrar os 5 personagens da Disney que morreram nos filmes. O desafio de hoje é para que você não chore. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Rossi e sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E como eu disse, a Disney é super conhecida por produzir filmes mágicos com finais felizes, mas você sabe que nem sempre é assim. Quando ela quer matar um personagem, quando ela quer ainda fazer isso de alguma forma triste, ela consegue. Tá brincando, né? Diz que é brincadeira. Ela consegue fazer a gente chorar por alguém que nem existe na vida real. E bom, meu caro amigo, já prepara os lencinhos aí no seu lado, porque no vídeo de hoje, como eu disse, eu vou te contar os 5 personagens da Disney que morreram nos filmes. Como eu disse, hoje vai ter muita choradeira. E bom, essa lista não poderia começar sem ele, o Bing Bong, o cara amigo da Riley lá de Divertidamente. Ele até pode ser um amigo imaginário, mas ao mesmo tempo ele é um personagem muito carismático, muito fofo, muito amoroso. E automaticamente quando ele entra em cena, a gente já fica triste. Bate um dó no coração em saber que a Riley não quer mais brincar com ele. Afinal, ele era um amigo imaginário dela de infância, e agora ela já tá crescida. Mas ainda assim, ele sente a falta dela. E ele fica o filme inteiro relembrando isso, pra pegar o nosso coração e ligar num triturador. O problema é que esse triturador tá ligado no lento. Ele tá triturando o nosso coração aos poucos. Mas mesmo assim, quando a alegria e a tristeza aparecem ali do nada, tentando voltar pra torre de controle, o Bing Bong, com toda a sua fofura, vai lá ajudar elas e fica até o final da missão. Até o final do filme, até as duas conseguirem deixar o Riley feliz. E como você deve se lembrar, no final dessa aventura, depois de muita confusão que aconteceu, ele e a alegria acabam parando lá naquele precipício do esquecimento. Basicamente, pra te dar um contexto, se a alegria e o Bing Bong ficassem ali naquele local por muito tempo, a Riley se esqueceria dos dois. Ou seja, ela se esqueceria que um dia ela teve o seu amigo imaginário, e ela também se esqueceria de como ser feliz. A Riley nunca mais ficaria alegre pelo resto da sua vida. E o Bing Bong, sabendo que isso iria acontecer, mesmo querendo que a Riley se lembrasse dele, ele decide se sacrificar para que a alegria volte para a torre de controle. E o que é mais bonito nessa cena é a forma que ela se desenvolve. E afinal, os dois estão tentando sair daquele lugar com o foguete do Bing Bong. Mas obviamente isso não tá adiantando, porque os dois ali em cima fica muito pesado. E eles não estavam conseguindo sair dali. Até que depois de inúmeras tentativas, o Bing Bong pula daquele foguete. E a alegria aí acaba conseguindo. Mas mesmo ele sabendo da sua morte, começa a comemorar pela sua amiga ter conseguido. Com as suas últimas palavras, ele pede para a alegria: leva ela pra lua por mim, tá? Pra não ficar aquele aperto no coração, eu tenho que te falar que existe uma teoria de que o Bing Bong ainda tá vivo, mas não na cabeça da Riley. Eu já fiz um vídeo onde eu menciono essa teoria, o nome é sobre quem é o monstro do Zezé. O link dele vai estar aqui embaixo na descrição, caso você tenha interesse de olhar ele. E bom, o nosso segundo personagem que morre nos filmes da Disney não poderia ficar fora dessa lista, é o Ray lá de A Princesa e o Sapo. A morte mais triste que a Disney foi fazer. E aqui a gente mais uma vez tem um personagem que é muito carismático, muito fofo, muito divertido, e também que acaba morrendo assim como o Bing Bong. E bom, o Ray fica o filme inteiro ajudando a Tiana e o Naveen a voltarem à sua forma humana. E daí no final da história, quando ele tá ajudando a Tiana a fugir do Dr. Facilier, o Ray fica distraindo aquelas sombras para que a Tiana conseguisse correr. E até que friamente o Dr. Facilier chega ali e machuca ele. E pra piorar, meu amigo, além disso acontecer de uma forma tão rápida e tão seca, a gente ainda tem a cena de despedida dele. O Louis, que acaba achando o Ray, leva ele até a Tiana e o Naveen, que naquele momento infelizmente ainda não tinham conseguido se tornarem humanos novamente. E quando ele vê os dois, o Ray acaba nem se preocupando consigo mesmo, e afinal ele tinha percebido que a Tiana ainda era um sapo, e ele só queria que ela e o Naveen voltassem a serem humanos e pudessem viver seus felizes para sempre. E de uma forma muito tocante, ele fala que está muito feliz pelos dois, e nessa mesma hora ele acaba morrendo. O filme fica ainda mais triste quando a gente ainda tem a cena do velório dele acontecendo. E mais uma vez, tudo isso aparece muito rápido no filme, mas mesmo assim continua sendo muito triste e muito lindo essa despedida. Obviamente, para que o nosso coração não fique tão machucado, né, depois que essa pancada que a Disney deu mais uma vez na gente, o Ray acaba virando uma estrela no lado da Evangeline, que era aquela sua namorada que ele fica mencionando durante o filme inteiro. E depois ele se tornou o portal da Terra do Nunca. Mas bom, meu amigo, antes que eu comece uma choradeira aqui, já deixa um like aí embaixo, porque já
é fato que eu vou desligar essa câmera e vou começar a chorar. Tá louco, né? Falar de morte sem cair nenhuma lágrima. Como é que... Eu sou um psicopata se isso não acontecer. E aproveita e já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. Se você gosta, assim como eu, de sofrer lembrando as mortes dos personagens mais queridos da Disney, esse com certeza é o canal certo pra você. Mas a sério, se inscreva aí embaixo e ative o sininho. E eu, obviamente, não podia me esquecer dele. O Tadashi, irmão do Hiro, lá de Operação Big Hero. Outro personagem que mais uma vez se apegamos, porque afinal ele é o irmão do Hiro. Por ser o irmão do Hiro, ele acaba sendo muito carinhoso com ele. E logo no início do filme, a gente acaba pensando que ele é aquele irmão chato, que é muito rigoroso, que não quer deixar o Hiro se divertir. Mas aí, na verdade, com o passar do filme, a gente acaba descobrindo que ele, na verdade, só quer o bem do seu irmão. E a gente também tem que levar em conta que aquilo era uma luta ilegal. Então, obviamente, né, o Tadashi estava certo. E quando a gente percebe que ele só quer o bem do seu irmão, quando a gente percebe que ele só tá preocupado com o seu irmão caçula, a gente vai percebendo o quão legal e divertido ele é. Além também que a gente não pode se esquecer que ele basicamente mostra o lugar que mais pra frente se tornou a paixão do Hiro. Além que ali ele conheceu seus melhores amigos. Ou seja, é só ponto positivo que esse cara tem. E eu já te adianto, meu amigo, que quando a Disney começa a fazer esse tipo de coisa, é porque vai vir troço ruim. Guarda as minhas palavras, vai vir alguma coisa ruim. E no fim a gente acaba dando certo, porque mais pra frente o Tadashi acaba morrendo. Os dois estão de boa ali conversando no que parece ser uma varanda, até que absolutamente do nada começa um incêndio. E aí no meio dessa confusão onde todo mundo sai correndo pra tentar se salvar, o Tadashi vai salvar o seu professor, onde a gente percebe que ele tava se importando mais com as outras pessoas do que com ele próprio. E daí a gente acaba ficando no desespero, porque a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Esse incêndio aconteceu do nada. Como é que isso aconteceu? Quem que vai morrer agora? O Tadashi e o Hiro, obviamente, não vão morrer. Afinal, eles são os protagonistas desse filme. E o Tadashi também, né? A Disney ficou todo aquele momento mostrando os pontos positivos dele. Ele era um irmão bom, um irmão legal. Não, ele vai ficar bem, ele não vai morrer. No exato momento que a gente pensa isso, o Tadashi entra pelaquela porta pra salvar o seu professor, enquanto o Hiro pega o boné dele que acabou caindo no chão. E quando o Hiro se vira novamente para a porta, tudo explode. E o Tadashi tava lá dentro. Aí, mais uma vez, né? Bate aquele coração do iludido, onde a gente fica pensando, não, mas o Tadashi, ele é um protagonista, ele não pode ter morrido. Ele tá só lá, ferido, né? Lá dentro. Ele morreu. Morreu com uma morte seca, como essa. E como se isso já não bastasse, depois desse acontecimento horrível, triturou o nosso coração, o Hiro em uma parte do filme fica com depressão. A sorte mesmo é que ele melhora depois disso. Tô ficando até triste depois de falar tudo isso de morte. E bom, meu amigo, quando a gente fala de um personagem que morreu no filme, a gente não pode esquecer dele, a cena mais clássica de morte da Disney, o Mufasa, o pai do Simba lá de O Rei Leão. Como eu disse, uma das cenas de mortes mais famosas e marcantes nos filmes da Disney. Até porque eu acho que quando você tinha lá os seus 5 anos de idade, olhando O Rei Leão, você não esperava por aquilo, né? Eu já tinha até uma compaixão pelo Mufasa, salvou a vida do Simba, aí o Scar vai lá e mata ele. Covardia isso daqui, Disney, covardia. E o Mufasa, durante essa pequena parte que ele apareceu no filme, sempre ficou claro que ele era aquele pai corajoso, rígido, mas que ao mesmo tempo também dava bastante carinho pro Simba. E assim como o Tadashi, que a gente não sabia que ele iria morrer, o Mufasa foi a mesma coisa. A gente já tinha um carinho pelo Mufasa, a gente já tava criando os laços com ele. Quando acontece toda aquela confusão, de início a gente apenas pensa que ele vai ficar ferido, mas no fim ele acaba morrendo de verdade. E pra piorar essa morte mais trágica possível, antes disso o Scar começa a arquitetar esse plano psicótico. E ao mesmo tempo que ele começa a botar esse plano em prática, ele já atrai o Simba naquele desfiladeiro e com a ajuda das hienas começa a debandada. Assim o Scar alerta o Mufasa sobre o Simba que está correndo perigo. O Mufasa vai ajudar o seu filho, porque afinal é o filho dele e ele ama o seu filho. Mas a tragédia começa logo depois que ele salva o Simba. Agora, tentando salvar sua própria vida, ele acaba pedindo ajuda para o Scar, que afinal era o seu irmão. E de uma forma bem seca, o Scar olha bem nos olhos do seu irmão e fala com sangue nos olhos: Vida longa ao rei. O Mufasa havia sido traído pelo seu próprio irmão. Pra piorar ainda depois disso, o Scar botou na cabeça do Simba que a culpa da morte do Mufasa era toda dele. E o Simba passa anos acreditando que aquilo era realmente a culpa dele. O que realmente é muito triste, né, se a gente parar pra pensar. Um filho que acredita que a morte do pai é inteiramente culpa dele. Por sorte, o Scar não se safou dessa. E agora, meu amigo, essa morte que eu vou te falar agora, ela é uma morte muito diferente do que a gente já tá acostumado.
lado. Eu tô falando especificamente da morte da Ellie, lá de Up Altas Aventuras. E eu digo que o caso dela é diferente porque, ao mesmo tempo que a gente conhece toda a vida dela, e afinal os primeiros 10 minutos do filme mostra toda essa jornada dela e do Carl, a gente não conhece muito ela, sabe? É tão estranho de pensar que a gente conseguiu ver uma vida inteira de um casal em apenas 10 minutos. E nesses 10 minutos a gente consegue ver especificamente ela conhecendo o Carl, que se torna o seu futuro marido. A gente vê ela crescendo com ele, se apaixonando por ele. E depois a gente ainda tem o casamento dos dois. Porém, logo depois desse casamento que começa a aparecer as decepções da vida. O maior exemplo disso é quando eles tentam ter um filho, mas acaba não conseguindo. Só que mesmo com isso acontecendo, esse casal se manteve forte, continuou vivendo normalmente. Mesmo os sonhos dos dois, que era ter um filho e morar lá nas cataratas, não sendo realizado, eles ainda têm uma vida muito felizes juntos. E é por causa disso que a morte da Ellie acaba impactando muito na gente, porque é algo muito triste de ver. Os dois que não tiveram nenhum de seus sonhos realizados, mas mesmo assim continuaram sendo felizes, e agora ela simplesmente morre. E infelizmente, depois da morte dela, o Carl acaba vendo apenas esse lado da vida dos dois, os sonhos que não foram realizados. E apenas lá no final do filme ele percebe que a vida inteira dos dois foi alegre e cheia de amor. E é por isso que eu decidi colocar essa morte aqui nessa lista, não necessariamente pela cena onde a Ellie morre, que ela é triste também, mas eu acho que o que é o mais triste mesmo é o que a gente aprende com essa morte. Mas bom, meu amigo, se você já ficou com seu coração triturado no final desse vídeo, deixa o like aí embaixo pra apoiar meu trabalho. Foi muito difícil gravar esse vídeo sem cair nenhuma lágrima. E aproveita e já se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. Toda semana tem um vídeo novo, tem alguma teoria, alguma lista, alguma curiosidade. Você não quer perder nada, então já se inscreve e ativa o sininho. Mas obrigado por passar mais um dia aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!